Tá aqui a produtora. Cadê a Juliana? Levanta a mão. Juliana. E o nosso fotógrafo, o responsável pela fotografia. Sim, o Guilherme Costa. Tá? Guilherme Costa, tá bom. Gente, eu queria, pode sentar, por favor. A gente do Festival Move Rio, a gente está começando a propor esse papo, né? É nosso segundo ano de mostra, o festival já tem 5 anos, mas a ideia é falar também de outras formas de fomento da cultura, da dança, através do cinema, né? Nada mais que o Gustavo estar aqui pra gente é uma grande alegria, porque, é uma pessoa que vem fazendo já cinema há muitos anos no Brasil, tem um nome já muito reconhecido, já trabalhou com muita gente, trabalha lá fora e é um ponto de referência para a gente ser guiado, né? Aqui a gente teve 2 vertentes diferentes, foram espetáculos filmados, que são completamente voltados para o cine, para o cine dança. Eu acho que ele vai explicar melhor que eu, tá? Então, eu queria abrir para a gente bater um papo com o Gustavo, tá? Obrigado, Gustavo. Seja bem-vindo. Obrigado. Tá ligado aqui? Tá bom aqui, tá ótimo. Boa noite, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela presença do Gui, que é o fotógrafo do Cine Dança, a Juliana Matar, e o Move Rio, o Fontinelli, obrigado pelo convite. Na verdade, é interessante isso que ele falou a respeito da Cine Dança e do espetáculo filmado para a câmera, que aqui a gente teve 2 exemplos disso, né? O Cine Dança, o Variações no início, né? Que é uma coreografia que é feita para a câmera e para a montagem, onde a montagem ela monta também a coreografia, a montagem coreografa, a forma que a câmera aborda a frase coreográfica, coreografa também. E depois vocês viram espetáculos filmados para a câmera, né? Registros de espetáculos, que já é uma outra questão, né? São espetáculos feitos para o palco, mas de uma forma eles foram registrados, né? Para que aquilo se eternize, para que possa haver uma sessão como essa aqui, de poder reviver, né, a experiência do espetáculo de alguma forma. Então é interessante, eu queria saber de vocês também, como é que isso chega em vocês, né? Porque essa abordagem do cinedança, algumas pessoas não conhecem, na verdade, né? Como é que você falasse um pouquinho do que é o cinedança, né? Porque até hoje, quando ele veio pro festival, ele falou assim, Carlos, mas a gente nem mais comenta sobre videodança, e a gente, mas então fala um pouco do que é o cinedança pra gente também. Sim, existe o termo aqui no Brasil muito utilizado, que é videodança, né? De uma maneira assim mais ampla, assim, posso comparar o videoclipe, né? Vocês conhecem videoclipe, né? Que é feito para música, né? É uma diferença assim, o videoclipe é uma linguagem da música com cinema, com a imagem, né? Assim como um show filmado, um show gravado seria o equivalente a um espetáculo gravado, né? Então existe uma pequena diferença aí de como aquela coisa é criada para ser assistida pelo público através da tela, né? E eu acho interessante o termo cinedança, que aí é um ponto bacana, assim, né? Porque o cinema, a dança sempre esteve envolvida com o cinema. Sempre, desde os primórdios. Desde a dança serpentina. A dança serpentina já fazia cinema antes do cinema, né? Porque tinha todo aquele aparato técnico. A dança serpentina é uma forma um tipo de dança, né, do início do século, onde tinha aquela referência de luz, da mudança de luz, já tinha corte ali, né? O público assistia o espetáculo com luzes de várias cores, tinha corte, né? Era o corte feito sem a tela, né? Era feito no palco ali, né? E você pega, por exemplo, a Maya Deren, que foi uma ucraniana que morou em Nova York, cresceu em Nova York, né? Ela criava já naquela época, em 45, diversas experimentações, na época não era chamada de cinedança, mas pela dança, né? Então, por exemplo, o raccord de movimento. Raccord de movimento é quando você está levantando um braço aqui, aí você corta para o plano aberto. Aí aquele braço continua levantando. Então, através do movimento, você cria uma continuidade de 2 planos, né? Isso é uma coisa que hoje em dia todo mundo faz no cinema, um raccord, né? É comum. E a Maya Deren, naquela época, nos anos 40, já fazia raccord de movimento, onde o movimento continuava, mas ela trocava o espaço no fundo. Então ela fazia uma viagem espaço-temporal pelo movimento, que é uma coisa que hoje em dia a dança contemporânea fala o tempo todo, né? Espaço-tempo, né? Essa questão toda. Então como é que a dança ela já trazia elementos de vanguarda para o cinema, né? O cinema acabou aprendendo com a dança. Então daí eu acho interessante esse termo cinedança, né? Que coloca a importância que a dança tem para o cinema, não somente no registro de um espetáculo gravado, ou então de uma dança que é gravada para um filme, mas de uma criação híbrida que relaciona
essa coreografia que é recriada com o artifício da montagem, da gravação, né, da câmera, do uso da câmera, né? O Variações é um exemplo interessante porque ele é baseado num cinedança de 1967 de um diretor chamado Hilary Harris, que se chama Variações de um Tema de Dança. E o Variações de um Tema de Dança, o que é? É uma frase coreográfica de uma bailarina no estúdio, e ele vai abordando 9 variações dessa mesma frase, repetidas vezes, primeiro de uma maneira muito simples, né, como um registro, e aos poucos ele vai mudando essa forma de abordar. A câmera pega bem no close, a pele dela, ou então a montagem muda aquela coreografia, vira uma outra coreografia pela montagem. Então a gente fez uma referência, tanto que o nome é próximo, né, são variações de um tema de resistência, uma referência a esse cinedança do Hilary Harris, transformando essa dança clássica do Hilary Harris em uma dança urbana, nesse caso, do André Virgilio, que é um bailarino de dança urbana, e trazendo um tema que é próprio a gente aqui, né? Um tema de resistência, que é o momento que a gente vive, uma pandemia que fez a gente estar afastado da cena, do palco, e um momento atual da cultura que a gente se sente sufocado, né, por um plástico, né? Um plástico ali dentro de um teatro, né? Então uma bolha, é aquele bailarino tentando encontrar na mesma frase formas de se deslocar em si, né? Que é tudo que a gente tentou fazer nesse momento, né? Como é que a gente, dentro de uma casa, dentro de uma máscara, ou dentro de um espaço fechado, a gente se desloca dentro de si, né? A gente se vê de forma diferente. Então, a gente usou uma referência de um cinedança clássico para trazer uma abordagem contemporânea do que a gente está vivendo agora. E o que eu achei muito interessante, até quando lá em cima com ele, eu falei assim, eu assisti e falei, cara, o Feijão, eu já vi aquela potência. O André Virgilio é Feijão, o nome de hip hop dele é Feijão. E aí eu vi hoje ele numa outra linguagem, falei, caramba, que lindo, que outro olhar, né, tipo assim, e aí ele falou, o olhar, né, que aí você direcionou muito bem. E aí eu fiquei, porque eu esperava uma outra coisa, pelo tempo que eu conheço ele, tipo, sim. E aí ele foi para um outro lugar que eu falei, que maneiro, que ótimo, tipo assim, me cortou assim o que a gente está acostumado a ver e levou o cinema para outro lugar, né, tipo assim, direcionou ele para outro lugar. E foi para uma outra estética que eu achei, tipo, divina, né? Tipo assim, e você mais do que nunca, eu acho que essa propriedade da fotografia também fez a gente mergulhar, né? A gente estava ali dentro do filme, né? Tipo assim, eu me senti ali dentro, né? É interessante trazer essa questão da fotografia, porque a gente usou o Gui, né, que é produtor do filme também, ele que me procurou, falando, cara, eu quero fazer uma experiência com uma Steadicam. Steadicam é aquele estabilizador de câmera, que você bota um colete, aí tem um braço mecânico e bota a câmera em cima desse braço mecânico. Você pode pular, dançar, que a câmera fica paradinha ali. Ela estabiliza a imagem. Então você pode correr, que a câmera é como se estivesse num trilho, né? Então o Gui, ele trouxe esse equipamento, uma Steadicam, que para além da Stead tinha uma... Como é que chama, Gui? É Ronin, né? Ronin, né? Que é a câmera, além dela ficar numa altura daqui, né? Ela desce também. Então ela passeia por todo o corpo do bailarino com uma estabilidade incrível. E uma coisa muito bacana que a Steadicam traz para o cinema é essa relação sinestésica. É quase uma hipnose, assim, né? Não sei se vocês lembram do aquele filme, o Shine, do Kubrick. Como é que é em português o nome? O Iluminado, né? O Iluminado, o Steadicam foi criado naquele filme, né? Naquela cena do triciclo andando naquele corredor. Então aquilo ali você fica assistindo ali, daqui a pouco você está dentro ali, hipnotizado por aquilo, né? Então, a Steadicam, ela cria esse movimento sinestésico. Então, o Variações, ele tem um pouco disso, assim, né? Em algum momento você está capturado um pouco pelaquela câmera que te aproxima daquele corpo, que vai te levando. E isso é coreografia também, né? Eu chamo de cine-coreografia, né? Uma forma de coreografar com a câmera e com a edição também, né? E quanto tempo você produziu e quanto foi o processo dessa construção completa? Foi rápido, a gente ensaiou no Centro Coreográfico, né? Teve um período de ensaio. A gente gravou em um dia, né, Gui? Um dia. Um dia só? O Sergi Arbuçá, que é o artista plástico que fez esse plástico, né? O Sergi, ele é um artista plástico catalão e ele cria infláveis internos, né? Se ele fosse criar um inflável aqui para o teatro, ele ia botar um inflável aqui, um plástico com um ventilador, e o plástico ia colar na parede, nas cadeiras, ia ficar tudo monocromático, né? A ideia dele é monocromizar os ambientes, né? Nisso aí ele quis fazer isso num teatro, né? Ele fez um teatro.
E eu convidei ele. Foram 2 dias, né? Foi 2 dias, né? Teve a montagem, é verdade, Gui, é verdade. O Gui é praticamente um bailarino também, né, no processo, né? Foi um bailarino, né, Gui? Você Não, tá ali ser, dançando junto, né? acaba sendo, né? Agora eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acharam, se vocês viram essa diferença, né, do cinedança para o espetáculo gravado, como é que isso chega em vocês, não diminuindo o valor de nada, tá? Mas é só entender essa diferença, entender como é que isso chega, se vocês percebem isso e como é que vocês percebem, como é que vocês se afetam por isso, né? Já cortando um pouco, assim, eu acho que a pandemia fez muito isso, né? Porque todo mundo foi para o digital, né? Todos nós fomos, né? Eu me incluo nisso aí. E aí, ter essa visão para o digital é completamente diferente quando você faz, como todo mundo fazia a coreografia no celular, né? Que era, vamos fazer, mas quando você direciona e você faz o olhar, tipo assim, direciona o olhar, ele enriquece a cena, né? Pode ser um detalhe que faz toda a diferença. Então eu acho que, bom, eu já achei muito legal e quis botar de propósito esse lugar. E aí eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, o pitch. Olá, boa noite. Boa noite. Na verdade, seria uma curiosidade. Primeiro, como é que foi a comunicação da direção com o bailarino sobre a questão dos movimentos? Foi tudo vindo da direção ou o bailarino propôs e vocês trocaram com ele? E uma outra questão, sobre a questão da edição. O bailarino participa com vocês ou fica interno entre vocês para poder decidir qual é a melhor fotografia e qual é a melhor imagem? Essa pergunta é boa, porque diz respeito ao que é coreografar num trabalho contemporâneo, né? Tanto para cinedança quanto para um trabalho de cena também, né? A gente sempre tem essa questão do clássico, né? Que traz essa coisa do bailarino somente como um intérprete, né? Faz assim que eu quero que você faça assim, assado, né? E aí você tem aí uma Pina Bausch, por exemplo, que quebra totalmente essa ideia de um bailarino o bailarino é um criador também, né? É um criador de movimento, né? Nesse caso, a gente tinha a referência inicial, o cinedança da Hilary Harris. Se vocês querem assistir depois no YouTube, se chama Nine Variations of a Dance Theme. Está em inglês, não tem em português. São 9 variações de um tema de dança, né? E é um cinedança de 12 minutos, uma repetição. Não botei 9 repetições porque eu achei que ia ficar demais, ficou muito pesado. Botei 3, vocês viram, tem 3 repetições, né? Mas o princípio da ideia está lá, que é essa montagem que recoreografa, né? No caso, eu que montei, o bailarino não participou da montagem, mas ali no momento da gente pensar junto o que a gente ia adaptar da Hilary Harris, foi eu e o bailarino na sala de ensaio assistindo o vídeo. Ele começa na mesma posição da bailarina, desse cinedança, mas a gente aos poucos foi mudando, né? Então a subida do braço não vai ser o braço reto, vai ser um braço ondulado. Eu já conhecia o trabalho do André Vigílio Feijão, né? Então eu já pedi, poxa, Feijão, faz aquele movimento que eu vejo você fazendo, que eu acho incrível, sabe? Traz um pouco disso, traz um pouco daquilo. Vamos trabalhar um pouco dessa relação do tempo, você não precisa fazer rápido, você pode fazer o lento. Existe uma coisa que eu trabalho muito na ideia da coreografia, que eu trago a montagem para o trabalho coreográfico, não na relação do cinema. Eu sou diretor e coreógrafo de espetáculo também, né? E eu trago esse pensamento da montagem do cinema para a cena, que é o quê? O Eisenstein, que foi o editor da montagem, o inventor da montagem no cinema, ele criou essa ideia de montagem, o Sergei Eisenstein, junto com o David Griffith, lá no início do século. Né? O que é montagem paralela? Você tem uma criança correndo num campo, por exemplo, aí ela abre os braços, tá? Aí você corta para um pássaro voando, tá? Esses 2 planos criam uma montagem dialética para dar uma ideia de liberdade, uma imagem de liberdade. Né? Eles isolados, um pássaro voando isolado e ela correndo com os braços abertos, não tem a mesma potência que esses 2 planos juntos para criar essa imagem. Então, o tempo todo, quando eu estou coreografando com um bailarino, está vindo essa relação de montagem na minha cabeça. Tá? Eu vou pegar esse movimento aqui, juntar com isso aqui, para criar essa sensação, para criar esse estado. Não necessariamente que isso fique tão didático, né, quanto eu falei aqui para vocês agora, mas no processo ali, na troca, esses estados vão vindo, né? Então você vê que em vários momentos são movimentos que geram uma imagem, aquela imagem fica um pouco, e aí vai para um outro assunto.
Então, isso não fica tão matemático, tá, ali no processo, mas ele está intuitivamente na maneira com que eu estou abordando aquela criação coletiva, né? Então, existe ali uma troca muito colaborativa, tanto com o bailarino quanto com o Gui também. O Gui é um criador também ali, né, com a câmera dele. E na montagem depois, que aí eu acho que a montagem é o processo final dessa dramaturgia, né? A montagem, ela recoreografa tudo mais ainda depois, né? E esse é o primeiro cinedança que eu fiz onde a montagem não tem um raccord perfeito, propositalmente, né? Então ele tá levando aqui, aí corta para ele fazendo de novo. É como se ele estivesse, aos poucos, se desconectando, né? E criando uma dança com ele mesmo. E isso vai dando essa ideia de um deslocamento interno, externo para a imagem e para as sensações de vocês que estão assistindo. Então, é mais ou menos por aí o processo. Agora, cada processo é um processo também, né? Então, esse foi um processo bem específico, assim, de criação nosso ali, né? Não existe um método, de fato, assim, né? Acho interessante a palavra procedimento. Quem falava isso era o Grotowski, né? O diretor polonês, né? Ele gostava mais de chamar procedimento ao invés de método, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Enfim, não adianta eu chegar aqui, esse é o meu método, né? É mais interessante você se afetar por aquela pessoa se afeta por você e você cria uma forma de trabalhar com ela, né? E aí ela traz uma ideia também, eu trago uma ideia. O Casa, por exemplo, que é o espetáculo que eu vou apresentar um espetáculo agora no Centro Coreográfico, aproveitar para fazer propaganda. A produtora está aqui, ela deve estar falando, vai estrear dia 2 de setembro no Centro Coreográfico. O espetáculo se chama Casa, com um bailarino de 58 anos, que fala um pouco dessa relação do passado e presente, como isso se comunica, né? Memórias de um movimento com essa relação de um movimento no estado presente, né? Como é que você se sente presente com o seu movimento. Então, o Casa também foi um pouco isso. Eu trouxe ali essa ideia da montagem na cena e o bailarino trouxe questões também. Ele tem ali a relação dele com a técnica Alexander, que é uma técnica que relaciona o movimento com o estado de presença, né? Então, o método, entre aspas, vai se criando ali no processo, né? E eu acho que criar é estar aberto para isso. E é claro que depois eu monto, né? É o pensamento do editor, né? Tem tudo isso aqui, aí eu monto depois, organizo e isso é o espetáculo. Chega uma hora que verticaliza um pouco, digamos assim, né? É horizontal, mas tem um momento que realmente verticaliza. Eu acho importante, às vezes, verticalizar, né? Senão também fica tudo muito... É onde sai a assinatura, né? É onde a coisa termina, no final, né? é o ponto. Porque precisa, né? Uma hora precisa fechar, né? Editar o filme, né? Um pouco isso. Okay. Una pregunta. ¿Cuántas cámaras están filmando a la vez? Foi uma câmera só. ¿Una cámara sola? Uma câmera. Foi uma câmera porque ele tinha esse equipamento, esse Steadicam, e era só ele dentro daquele plástico, comigo ali atrás, né? Assistindo o que ele estava fazendo. E a gente repetiu, sei lá, umas 20 vezes, né? O Feijão, coitado, estava ali em looping. Teve uma hora que eu falei, tá tudo bem, Feijão? Ele, tô no looping. Ele já tô aqui na minha meditação. Ele ficou repetindo. É claro assim, não extrapolando do bailarino, né? Ele perguntava, tá tudo bem? Tá gravado, né? Mas é interessante porque também esse movimento de repetição, para ele falou que foi interessante, porque que é essa coisa assim, né? A dança às vezes tem muito isso, né? De você querer fazer diferente o tempo todo e tal. E ele veio com vários insights ali. É interessante, né? Eu estava fazendo uma frase simples o tempo todo e eu buscando internamente criar algo diferente, um estado diferente em mim. Então virou algo quase meditativo ali para ele, sabe? Aquela repetição, repete. E o Gui, coitado, desesperado, com uma câmera enorme, pesada ali no corpo. Mas foi uma câmera só. Uma câmera. Alguém mais? Nada, só comentar que eu me senti numa experiência 3D mesmo, porque foi muito diferente assistir isso do lado de fora e acompanhar aqui dentro. E um pouquinho antes da pandemia até, a primeira experiência no teatro que eu sempre quis visitar foi justamente uma mostra de dança, né? E eu amo isso, dança, teatro, cinema. Então, ver tudo isso englobado é uma experiência nova para mim. Legal. Parabéns. Legal. É interessante perceber como a dança, é por isso que eu forço não, assim, né? Eu milito para esse termo cinedança. Forçar. Esse é o ato falho do diretor, do dominador.
militar esse termo cinedança é importante, porque, cara, a dança está sempre revolucionando o cinema. Sempre. Você vai pegar aí pontos cruciais, assim. Você vê o Spielberg agora refez West Side Story, né? Mas você pega também na própria Netflix o Paul Thomas Anderson, que é um grande diretor americano, né? Que fez o Magnolia, fez agora o Licorice Pizza, né? Mas ele tem uma experimentação que está na Netflix que se chama Anima. É um cinedança de 15 minutos que ele fez com o Tom York, que é o vocalista do Radiohead, né? Cara, é o cara que tá experimental total, assim, né? Um cara pop, hollywoodiano e tal, e experimentando com a dança. Tem ali uma companhia de dança e tem o Tom York dançando também. Então, você vê, assista, Anima, chama. É um cinedança de 15 minutos, incrível. Então, a dança tá sempre puxando o trem ali do experimental, né, no cinema. Ela tá ali, sabe? Ela tá tirando desse lugar de uma dramaturgia início, meio e fim, né? Trazendo para o corpo, que essa é a nossa questão. Acho que a grande questão da dança é essa, é trazer a gente para o corpo, porque a nossa tendência é sair do corpo, né? Cada vez mais. A gente está falando agora de metaverso, né? De entrar no universo da internet e tal. E o nosso corpo, onde é que está? Então, é interessante a dança estar trazendo essa relação sinestésica, né? Essa relação que ela falou de entrar num filme, né? O real 3D, né? Aquela dramaturgia que te coloca dentro do filme. Você pode assistir, por exemplo, aquele filme do Sam Mendes, o 1917, né? Um filme de guerra, que é todo uma Steadicam. É uma Steadicam do início ao fim. Tem o corte porque tem que ter, porque o cara não vai fazer o filme inteiro ali. Então ele vai para um ponto ali, faz um disfarce ali para cortar, né? Mas você percebe como essa relação da Steadicam, acompanhando o tempo todo, ele dançando o tempo todo, te puxa para dentro do filme, né? Aí quando você vê, você tá dentro daquilo, né? Esse para mim, o real é a real sinestesia que o 3D, né? De uma maneira muito, às vezes, né? Fica uma coisa ilustrativa demais, né? E aí você vê, pela dramaturgia, você constrói essa imersão, né? Não precisa ser realmente 3D, né? Pode ser sinestésico, né? Essa palavra é interessante para esse processo, né? E o legal também, que a gente questiona muito aqui no festival, né, que a gente começou com um festival de dança somente, né? Era um festival que eram 5 dias e tinha aquela mostra competitiva que a gente está acostumado a ter muitos festivais, quem vai para festival de escola, né? Aí convidamos algumas companhias e a gente foi percebendo que a dança, ela vai para muito mais. E aí a gente fala, não, mas a dança, ela rompe muitas barreiras. E a gente está chegando aqui no cinema, porque é uma questão que a gente levanta para onde que ela movimenta tudo isso, né? Sim, então a gente vai para as intervenções na praia, a gente vai para a intervenção aqui no experimental, a gente vai para o espetáculo, vai para a caixa cênica, né? Então, assim, é uma linguagem que eu acho que a dança, ela nos permeia ali por muitos lugares que a gente às vezes nem percebe. Ou até mesmo os workshops que às vezes estão dançando, eu não sou bailarino, mas, cara, a gente vive, a gente dança, né? Isso é uma coisa que o brasileiro já tem ali na nossa... A dança vem lembrar que a gente tem um corpo, né? Essa é que é a questão. Eu estava conversando com a Juliana hoje, a gente estava conversando sobre isso hoje, né? Na visita técnica, né? De como é que a dança lembra que a gente é vulnerável. A gente é um corpo que morre, que sofre, né? Então, eu acho que essa é o incrível da dança, né? A sociedade, toda a sociedade escravocrata, que colonizadora, né? O Hegel falava sobre isso, né? Ela afastou a gente do corpo, né? O escravo trabalhava, mas aquilo não era para ele, era um corpo que trabalhava para algo que não era para ele, e o senhor não trabalhava, ele não usava o corpo, né? Alguém fazia o corpo para ele. Então, a escravidão foi uma grande tragédia para a humanidade, assim, ela fez a gente se afastar do nosso corpo. E isso continuou, porque a gente vive uma situação agora pós-escravocrata, um capitalismo escravizador, né? E a tendência é a gente se afastar do corpo cada vez mais nesse processo. Então, a dança, ela... Quando a gente se conecta, parece que a gente se encontra, né? Tipo assim, caramba. É entender que a gente é vulnerável, sabe? Exato. Que a gente sofre, entendeu? A gente tá falando de amor hoje, né, Gil? Né? Pô, as pessoas querem amar sem sofrer. Não é impossível, sabe? Acho que hoje em dia, ainda mais com esses 2 anos de pandemia, era uma coisa que já vinha progredindo, e acho que em 2 anos de pandemia piorou ainda. Que a gente se afastou mais ainda do nosso corpo. Sim. Nosso corpo hoje em dia é cada vez mais um objeto. Eu estava discutindo com alguns amigos meus que são artistas, né, e fazem ilustração, são pintores, artistas plásticos. E eles não têm visualização se eles não aparecerem bonitos no quadro ou do lado sendo que eles são ilustradores, sabe? A arte deles não é o corpo deles. O corpo já está virando a imagem, né? A imagem preconcebida, né? Daquele corpo, né? Daquilo, sabe?
Eu trabalho com música, assim, eu pesquiso muito sound design, trilha sonora, gosto de experimentar pra caraca. E eu gosto muito da dança, essa relação sinestésica, né? Do som com o corpo, é algo que me interessa bastante, assim. Eu não tinha referência sobre esse termo, cine dança. Eu acho que a primeira referência que eu tive foi de um projeto de uma banda islandesa que eu ouço, chamada Sigur Rós. Ah, é incrível. Eles têm o Sigur Rós, se vocês virem no YouTube, tem toda uma série de um disco deles que é com cine dança. Era isso aí que eu ia citar. É sensacional. Valtari Film Experience. Exatamente. Foi magnífico, assim. Tem um curta em específico que me pegou muito. Que Qual? Tem os 2 dançarinos num galpão enorme, assim. Ah, um verde? 9 minutos. Muito Nossa, bonito. é muito bonito. Assim. Tem um outro que é com o Shia LaBeouf. Aquele ator, né? Shia LaBeouf também muito é ótimo também, Então, eu acho que foi o meu primeiro contato, assim, com cine e dança, assim. Sim. Eu assisti bastante filme de Bollywood. É ótimo. É incrível também. É incrível. Não é do nada, assim, eles emendam, assim, do nada, eles puxam para um outro universo ali, você sai com eles do filme. Sim. E ultimamente eles estão usando CGI e tal, questão de pandemia, tem essas paradas. Mas antigamente era aquilo tudo de gente, eram indivíduos ali sincronizados, fazendo aquilo num espetáculo. E volta pro filme com uma maior naturalidade, tu nem percebe que tu às vezes a temática em si do filme nem parece tão interessante quanto a energia que eles causam ali, né? É quase uma tela que dá um choque, né? Aquela potência, né, daqueles corpos, né? É muito interessante. Eu acho interessante, assim. Legal. Que maneira, que atribuição boa. Alguém mais quer falar alguma coisa, contribuir? Nosso tempo já está indo pro fim. Queria bater papo aqui, mas, né? Não, tá bem. Ó, a gente está no nosso primeiro dia da mostra, né? Como eu falei, amanhã já começa, vai até segunda-feira. E amanhã são filmes que foram selecionados. Graças a Deus a gente conseguiu alcançar muitos lugares fora do país também. Então tem filmes da Argentina, tem do Chile, tem Paraguai, El Salvador, tem filmes do Brasil, tipo Belém, Manaus. E a gente vai começar uma amostra que é uma amostra de premiação, né? A gente vai depois premiar. A premiação é mais para motivar e para incentivar, né? É melhor, não. Nessa amostra a gente vai escolher alguns, justamente para a gente fomentar ainda esse trabalho, que eu acho que é uma forma de a gente contribuir, né? E devolver também, porque são trabalhos que muitas vezes são feitos pelo próprio artista que não tem a estrutura, né, tipo de uma produtora, de uma produção. Então muitos ali fazem no celular, ou fazem de uma forma muito experimental, mas são trabalhos divinos, assim, que precisam estar ali, ter plataformas para a gente ir mais além. Eu acho que torcer para que a gente tenha mais plataformas ainda, é uma forma de a gente também divulgar ainda. Então, assim, quem quiser pode divulgar. A gente vai na sexta-feira a gente tem um bate-papo também com alguns criadores, né, que estarão aqui. E na segunda-feira a gente vai ter uma sessão só de animação de dança para criança, né? Mas quem quiser assistir também não é só para criança, mas é um lugar que a gente já começa também a falar um outro tipo de cinema aí dentro da dança, né? Que está muito presente, né? Tá muito é curioso que a animação e dança está muito ligada. Desde também, essa é outra coisa que desde o início do século. Né, gente? Vamos lá. Não, tá muito. Não, mas é verdade. Não necessariamente. Tem vários festivais pelo mundo aí que colocam animação junto com cinedança. É uma tendência, porque tá falando de movimento, né? É um movimento desenhado, né? Então, não é coincidência que vocês cheguem, né, a esse lugar, a esse encontro, né? E fora que eu acho que é muito difícil, né? Eu estou errado, mas a animação é uma coisa absurda, que eu acho que é um trabalho difícil, né? Que, nossa, né? A gente tinha um festival Anima Mundi, nem sei se você tem. Ainda existe. Já tem um tempo que não tem, né? Eu acho que ele parou, né, durante a pandemia, né? Que era lindíssimo também. Sim. Tinham vários trabalhos de dança, inclusive, no Anima Mundi, né? Então, é verdade. Bacana. Gente, então eu queria agradecer, primeiramente, mais ainda Gustavo, por estar aí com a gente. Obrigado a você. Juliana, Gui, todos vocês que puderam contribuir, também estar aqui conosco, tá? O festival agradece muito e que a gente possa aí agora dar um pontapé. A gente vai até o dia 28, tá, gente? A gente está aqui com uma mostra de cinema, depois a gente vai para o Teatro João Caetano com espetáculos presenciais. Então vão ter musicais, vão ter espetáculos de dança populares com o Giga Brasil,
Vamos ter, me ajuda. Vamos ter na segunda semana um espetáculo que vem direto da Bélgica, com o Cláudio Bernardo. E depois nós vemos com a nossa mais competitiva, que são as escolas que vêm de vários lugares do Brasil. E temos residência, workshops. Então, assim, quem quiser saber mais um pouquinho do festival, vai lá no Move Rio Festival e comenta lá, gente. Se for para reclamar, manda inbox, tá? Por favor.